Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Elas, Entre Cicatrizes e Conquistas. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre cicatrizes invisíveis, né? E também falamos de momentos em que a vida parece desmoronar. Hoje nós vamos falar de algo extremamente poderoso, o recomeço, né? Depois das dores, depois das quedas, das dificuldades, chega um momento na vida da pessoa que ela precisa tomar uma decisão muito importante. Recomeçar não é algo simples, exige coragem, exige força emocional e muitas vezes exige acreditar novamente quando tudo parecia perdido. E cada mulher encontra o seu próprio caminho para recomeçar. Algumas reencontram a fé, outras decidem estudar novamente. Algumas iniciam um novo trabalho ou reconstroem suas relações familiares. Mas todas têm algo em comum: a decisão de seguir em frente. E para falar sobre esse processo de reconstrução, né? Hoje nós temos aqui na nossa presença, né? Nós recebemos uma mulher que decidiu fazer diferente, né? Decidiu transformar aí a sua história. Hoje recebemos Maria Barbosa. Maria, seja muito bem-vinda à série documental Elas, Entre Cicatrizes e Conquistas. Obrigada. Maria, muito obrigado por aceitar compartilhar sua história conosco. Sabemos que falar sobre certos momentos da vida exige muita coragem. É verdade. Maria, gostaria de começar com uma pergunta muito importante, né? E a gente não pode deixar de fora. Como que foi a sua trajetória de vida? A minha trajetória de vida começou quando a gente morava no interior. Nós éramos 12 filhos, do meu pai e minha mãe. E dali, sabe, era um pobre. Não passava fome, mas era um pobre. De lá, meu pai decidiu se mudar para a cidade. Eu, como sendo mais velha, então ele botou todos para estudar. Só que no momento ele tirava a gente da escola para ir trabalhar de roça. Aí, tanto eu como as outras maiorzinhas. Aí nós vivemos naquela vida, eu fui crescendo, parei de estudar, como eu me tornei adolescente, depois de adolescente de maior, que eu já tinha uns 20 anos, eu me envolvi com um rapaz. Com esse rapaz eu tive 2 filhos, um casal, uma menina e um menino. Aí que foi o sofrimento, que eu tive que parar de trabalhar, de ajudar, tive que trabalhar para ajudar o meu pai. Aí comecei a trabalhar em casa de família para ajudar no sustento dos meus filhos. E quando meus filhos cresceram, já estavam grandinhos, eu fui trabalhar numa firma. Lá eu conheci um rapaz. E desse rapaz eu tive um casamento. Me casei com ele, eu tive 3 filhos. Só que ele bebia muito e tinha uma vida conturbada, para falar a verdade. Não tinha aquela vida boa. Ele trabalhava, mas bebia, eram muitas mulheres, eu sofri muito, engravidez, né? Daí o meu pai queria me afastar dele, mas eu pensava que já tinha 2 nas costas deles, ainda levar mais 3. Então eu continuei a trabalhar junto com ele para me criar os meus filhos. E teve um momento que eu parei de trabalhar. Eu tinha que cuidar dos filhos. Aí a gente se mudou para outra cidade. E nessa cidade ele teve envolvimento com a mulher. E essa mulher veio ter um filho com ele. E daí foi pior. Daí foi a queda maior. Aí a gente voltou para a capital. De lá ele não se envolveu com mulher, mas também não parava de beber. Então eu tinha que cuidar do meu filho pequeno, não podia me separar dele, porque era onde vinha a fonte de renda, que
era mecânico, para trazer para casa. De lá ele decidiu vir morar aqui em Campina, veio com o tio dele, daqui ele montou a oficina dele. Depois que ele estabilizou a oficina, ele resolveu buscar a gente veio. Nisso, meu pai já tinha separado da minha mãe, e minha mãe ficou com uns 12 filhos. E ele se envolveu com outra mulher e foi morar com ela, teve mais 3. Aí eu não podia ajudar minha mãe e nem ela me ajudar. Então eu tive que viver junto com meu marido, ele bebendo direto, até que teve um tempo que eu disse, eu não vou aguentar mais. Meu filho mais velho casou, a minha filha, a outra minha filha já mais do meio, ela se envolveu com um rapaz, ainda morou com ele, tem uma filha. O outro meu filho chegou a casar, aí se separou, teve um primeiro filho, que foi o primeiro neto dele. Aí, quando a gente pensava que ia já tudo bem, que todo mundo estava estabilizado, o meu filho veio se separar da mulher. Aí voltou para casa. Meu marido parou de beber, a gente estava indo tudo bem, viu? E quando um belo dia ele teve um acidente, e desse acidente saiu um tumor na cabeça dele. Esse daí foi o pior. Que a gente teve que ficar do lado dele, ele trabalhando assim mesmo. E aí eu comecei a trabalhar. Já os filhos já estavam tudo grande, então eu comecei a trabalhar para ajudar na casa, na despesa. Aí ele montou um som, começaram a fazer festa, tocar em bares, os meninos acompanhando. Às vezes eu ia, mas ia tudo bem. Quando ele tentou fazer uma cirurgia, se internou, mas devido a ele ser muito pegado com os netos, o médico liberou ele uns meses. Aí ele voltou. Quando ele passou esses meses em casa, um belo dia eu estava em casa deitada, não estava jantando, meus cunhados tinham chegado, eles também têm uma banda, vieram justamente para tentar a vida. Quando ligaram, era para ele se internar. Ele foi se internar. Ele foi bom. Aí quando passou assim uns 3 dias, operaram ele. Nessa operação, aí foi a caminhada. Daí foi o baque, que era todo dia no hospital. Era eu, era os filhos, era eu, era os filhos. Então, a minha filha trabalhava já, ela já trabalhava, ela já tinha terminado os estudos dela. E os meus filhos começaram também a trabalhar, que eu agradeço a Deus, porque nenhum deram para ir para o caminho errado, sempre me obedecendo, e com isso eu sou muito feliz. E depois o meu marido chegou a falecer. Esse aí foi terrível, porque quando a gente pensava que nós estava tudo bem, ele veio a falecer. Para mim, acabou o mundo, porque eu fiquei com os filhos, um já tinha casado, que é o mais velho, já tinha 2 filhos, a menina morava ainda comigo, também não tinha filho, o outro tinha filho, mas tinha se separado, aí voltou para minha casa. Aí ia tudo bem, aí com a morte do meu marido eu passei a sofrer, eu chorei um mês inteirinho, sem parar. Fiquei magrinha, acabei. Aí eu fui-me embora para casa da minha sogra e fui-me embora para casa da minha mãe, no Maranhão. Nós morávamos no Maranhão. E daí
eu fiquei um tempo, são 6 meses, para mim vir embora, que eu não acostumava em casa. Mas quando eu cheguei, comecei a trabalhar, aí eu comecei a me erguer, tá? Sim. Aí, Dona Maria, uma história bem difícil, forte, né? né? Bem Bem forte. Uma história forte. A senhora comentou, né, no comecinho, que a senhora teve primeiro 2 filhos e depois a senhora teve 3, é isso mesmo? 3 filhos. Tá, ao todo, então, de filhos que a senhora tem são 5. São 5. 5 filhos. E uma, Uma mulher batalhadora, guerreira, Sim. que passou por muitas, assim, Muita por batalhas. muitas situações ali, né? Bom, depois de tudo isso que você enfrentou, né? Qual que foi o momento, assim, que você percebeu que você precisava recomeçar? foi quando o meu filho chegou para mim, mãe, o difícil foi perder meu pai, agora perder a senhora, por favor, para, mãe. Procura fazer alguma coisa para a senhora tirar ele da mente. Foi o que eu comecei a trabalhar, e aí trabalhei, eles também começaram a trabalhar, os que eram maiorzinhos, né? E o outro começou a trabalhar também. Aí nós fomos refazendo a nossa vida. Aí eu fui me alegrando e ia passear, ia na casa da minha mãe, ia ver minha sogra. Quando eu tinha as férias, né? Eu viajava. Então, eu ergui minha vida. Achei que estava indo tudo bem. Aí veio o meu filho do meio, que era filho dele, casou. Aí ele casou, nós gostávamos muito da mulher dele. Tanto da família da parte dele, como da família, da minha parte, da minha família. Então ela é muito querida. Meu filho se envolveu com uma mulher no trabalho e de lá ela descobriu, de lá foi um sofrimento para a família. Lá foi outro baque que eu peguei. Sofri muito, fiquei magra, acabada, porque a gente amava muito ela como a gente ainda ama. Hoje Sim. ela ainda a gente considera como da família. Faz parte ainda da família ali, né, do núcleo familiar. Dona Maria, a senhora também comentou com a gente, né, que o seu ex-marido, né, o seu finado marido, ele bebia muito. Como que foi essa experiência, né? Porque hoje em dia tem muitas mulheres que passam por isso também, né? Sim, Do marido beber bastante, às vezes o comportamento dentro de casa é às vezes um pouco agressivo, ou às vezes é distante demais da família. Como que foi isso para a senhora? Eu tive que aguentar, como eu já falei, porque eu tinha os filhos, né? E ele era muito rígido com os filhos. Tanto é que serviu para eles, que eles não se envolveram com nada de ruim do mundo. E daí ele brigava mais com os filhos, então eu entrava no meio. Ele gritava muito, bêbado, com os meninos. E eu queria defender os meus filhos. Eu disse, para com isso. Se tu não parar, a gente vai se deixar. Mas ele era agressivo. Com palavra. Ele falava mais alto. Ele queria ter autoridade. Ele que mandava. Então foi muito difícil para mim. Mas em tudo que ele melhorou, ele passou a ser evangélico. Daí ia tudo bem. Foi quando ele veio a falecer. Sim. Eu tive esse baque. É um momento bem difícil, né, Marta? Sim. Dona Maria, no começo da sua história eu vi que você falou que vocês eram 12 irmãos, correto? Somos 12 irmãos. Eu percebi que você falou aí bem pra frente na sua história também que vocês tiveram que deixar a escola para ajudar seus pais. Para ajudar Como meu que pai. foi para você deixar a escola Foi difícil. para ajudar seus pais? Foi muito difícil a gente deixar, porque ele
dizia que nenhum de Vocês nós ia moravam se lá no formar. interior do Maranhão, é isso? Isso, era numa cidade Aham. que chama Tapecuru. E lá vocês trabalhavam na agricultura, correto? Isso, ia para a roça. Sim. Ele tirava da escola, levava para a roça. Aí meu irmão, que é mais novo do que eu, ele ainda se formou naquela Sim. época, formatura. E a outra, a Fátima também. E se você formou. chegou a terminar a escola ou não? Terminei Não? não. Estudei bem pouco. A senhora já pensou em voltar a fazer os estudos, a fazer um supletivo para concluir pelo menos o período de estudo ali? A princípio eu queria fazer, sabe? Mas depois que teve esse problema do meu filho com a esposa, eu dei uma recaída, não tive ânimo para nada. Às vezes Mas foi só tava- você que deixou a escola ou outros irmãos deixou Os também? outros meus irmãos deixaram. É. Deixaram. O mais velho, ele levava para a roça. Entendi. Mas É todos verdade, no Brasil, trabalham, né? Somos 12, todos trabalham, todos têm sua profissão, assim mesmo. A minha irmã ela é dona de uma kitnet, né? Kitnet é E, Lanchonete? e lá no interior, lanchonete, numa escola. Ela tem uma lanchonete dentro da escola, a outra é professora, é diretora, tem a outra que é gente de saúde. E assim foi depois que meu pai se separou da minha mãe, foi quando ela começou a ajudar os filhos a estudar, porque por ela tinha que ficar na escola. Sim. A sua mãe queria que A gente todos pega- vocês estudassem, Então, Estudasse. né? Mas devido sua à mãe- situação... a sua mãe te Por apoiava ordem do muito, seu então. pai. Apoiava. Hum, Meu pai, minha mãe apoiava. sim. Mas meu pai não. Ele dizia que nós não ia ser nada, não sabe como é. A gente ignorante está sendo do interior, E lá no E aí? interior vocês mexiam com o quê? Que tipo de Com lavoura? roça. Roça arroz, mesmo? feijão, milho. Legal. Nós Era sofremos era uma vida sofrida, então, lá no Era interior do uma Maranhão. vida sofrida, era. É. Vivia numa casa. Mas é uma vida Casa. sofrida, mas de muita harmonia, pelo jeito, né? Da Era. família, né? Tinha Era. muito... A gente era muito, muito unido, unido, os né? irmãos, era. Nós éramos 12 irmãos, aí os outros foram crescendo, onde tem. Nós somos 9 mulheres Que legal. e tem 3 homens. Um trabalha aqui na Bosch, é bem empregado, e uma trabalha já na PUC. Justamente quando eu vim embora, veio uns comigo, os meus irmãos, a gente sofreu. em casa de Mesmo no parente. sofrimento, a educação foi muito boa, de boa qualidade. Muito boa. A minha irmã, que trabalha na PUC, conseguiu os filhos dela se formar, né? Tem um que não se formou, mas os outros 3 se formaram, graças a Deus. E o meu irmão está lutando com a dele. E a outra que mora perto de mim tem uma menina e a filha dela é especial. Tanto hoje que ela deu um trabalhão danado para ir para. Mas quando daí eu erguei minha vida. O meu filho, mesmo querendo bater no meu filho, porque senti muito a separação dele com a mulher, foi triste demais, foi muito sofrimento, não só para ele, para todos. Mas sempre, como eu falo, que o meu filho mais velho tem a cabeça mais para me ajudar com eles. Então eu tive apoio do meu filho, Aí- do meu filho, é que esse mais velho que veio me deixar. Você comentou também que você deixou a cidade de Maranhão, deixou para mudar para Deixei outra a cidade. cidade do Maranhão. Como que foi mudar? Foi um sofrimento? Teve tristeza ou não? Teve tristeza, chorei Que- muito porque ia deixar minha Deixa a mãe, família, né? ia deixar meus irmãos, e a gente convivia junto ali perto, ia deixar minha sogra mesmo, ela morando distante. E daí vim para cá, porque ele já estava aqui. E ele quis trazer a gente, e a gente veio. Até então você não conhecia ainda. Não conhecia, não.
Aí quando eu cheguei, depois que ele chegou a falecer, eu erguei minha cabeça, comecei a trabalhar, tem minha casa, não é lá essas coisas, mas tenho. Como o terreno é muito grande, tenho 2 filhos que moram. Um casou, mora perto de mim, e o outro é um caçula, ainda não casou. Tem a casa dele. É muito obediente, meu filho, principalmente o caçula. Não se envolve com nada, não bebe, não fuma, se preocupa. Isso é muito bom, Uma né? história muito bonita, né? Sim. Uma O que família mais- grande. Superação, Sim. né? O que mais se preocupa comigo é esse que vai me deixar que ele tem a empresa dele. E Sim. todos trabalham por conta. Esse que se separou da mulher tem a empresinha dele pequena. O outro também tem, que é mexer com máquina, né? E o novo é montador de móveis planejado, o caçula. Sim. É uma história de superação muito, muito forte, porque não foi só um momento, né, difícil que a Maria passou ali. Ela passou várias situações diferentes. Foi um processo doloroso, bem extenso, Se né? construiu. E lá no E- interior as coisas é muito difícil, né? Exato. Exatamente. Muito Ah, difícil. Tem também que ela comentou, né, sobre a transição de sair da cidade dela, vir para a cidade grande, né, que também tem uma adaptação muito difícil, É né, verdade. em deixar a família, em vir para um ambiente que você não conhece, e começar do zero, porque acredito que foi assim, né, Maria? Foi. Você começou do do zero. zero ali. É. E a princípio você tinha comentado que primeiro veio o seu esposo, né? E depois que ele estruturou bem a empresa, que ele pediu para que vocês viessem, Foi. né? Depois que ele Ah, montou. e como que foi a dinâmica já aqui na cidade grande? A dinâmica foi. A gente foi se adaptando, Recomeçar de novo, né? recomeçar de novo. Ele foi trabalhando. Aí logo os meninos cresceram, como eu falei. Uhum. Ainda tem mais outra coisa. Isso antes de meu marido falecer, o meu pai faleceu primeiro. Com 3 meses que eu perdi meu pai, meu marido faleceu. Nossa, 2 perdas significativas em pouco tempo. É. E como que foi esse processo de luto para a senhora? Ai, foi muito difícil. Porque Muito. primeiro o pai, depois o esposo, em um curto período de E tempo. você já morava. Até E você já tinha mudado de cidade nessa época? já morava aqui. Já morava aqui. Já. E a sua mãe É. ficou lá no Maranhão? Ficou. Ficou. Ele, até então, nessa época, ele não bebia mais, então ele me apoiou, me deu força, né? Ficou do meu lado o tempo todo. Mas eu nunca achava que ele ia partir logo também. Aí ele chegou a falecer. Daí eu comecei, até eu me erguei junto com os filhos. Foi batalha, viu? A gente sofreu. Mas a gente recuperou, graças a Deus. Mas quando a minha mãe veio passear aqui em Campina, quando ela veio, eu fui deixar ela. Na época, e quando eu cheguei lá, começou a Covid. Aí todo dia era morte. Eu não podia vir me embora. Eu tinha medo de entrar em avião. Eu tinha medo de vir de ônibus. Eu achava que meu filho ia morrer. Eu achava que eu saísse minha mãe ia morrer. Ou um dos meus irmãos. Foi um sofrimento imenso. Isso no período da pandemia, em 2020. Isso, aí eu tive uma depressão forte, forte mesmo, de ficar magra, acabada, de chegar um dia de ajoelhar nos pés do meu irmão e falei para ele, de hoje eu não passo, eu vou morrer. E meus filhos ligando, preocupados comigo, e eu preocupada com eles, eu não comia, eu não bebia, era muita luta para que eu viesse almoçar ou jantar.
meu sofrimento, eu não tinha alegria de nada. Até que um dia meu filho disse, você quer vir embora? Eu vou comprar passagem de avião, a senhora vai embora. Eu disse, não, porque a Covid quem levou foi o avião. Eu botei isso na minha cabeça, na minha mente. E daí eu vim de ônibus, toda empacotada, não queria encostar com ninguém. Achei que eu chegasse em casa, ia tudo bem. Aonde piorou, porque eu deixei minha mãe. A minha mãe pegou Covid, meu irmão pegou. E aí os meus filhos pegaram. Foi pior para mim, que aí a depressão cresceu. Eu fiquei magrinha, me levava ao psiquiatra, passava remédio, procurava como foi minha vida, eu tinha que contar tudo para o psiquiatra, e eles passavam o remédio, eu tomava, com o tempo aquele remédio não fazia mais efeito. Não fazia mais efeito. Aí eu fiquei indo, até que depois eu erguei minha cabeça, sabe? Eu disse, botei a minha netinha para fazer, botei ela para fazer um curso, e levava ela, começava a trazer, levava. Aí ela foi, ainda pegou o certificado de artista, pegou o TRT. Então eu me animei com aquilo, viajei. Sim. Aí eu levantei minha cabeça. A senhora comentou, né, que a senhora acabou adquirindo depressão nesse período, né? Foi. Foi quando a senhora estava no Maranhão. Foi. Né? Como que foi passar por esse processo da depressão? Porque normalmente a depressão ela vem de situações e vivências difíceis no passado, né? Então assim, foi se acarretando até chegar a desencadear a depressão. Como que foi isso para a senhora? Foi muito difícil. Para mim foi difícil mesmo. Aí quando tá tudo normalizando, eu voltei na casa da minha mãe para rever ela, que ela teve a Covid. Uhum. Quando eu cheguei lá, eu falei com meu cunhado 3 horas da tarde, num dia de sexta-feira. Quando foi 3 horas da tarde, sábado, ele veio a falecer, da outra minha irmã. Sim. Aí foi outro baque, porque a minha irmã era mais nova. Essa que é dona da lanchonete na escola. Sim. Aí a gente foi sofrer junto com ela. Foi um sofrimento total. Com 2 anos, estava tudo bem. O meu filho logo abriu a empresa dele, já começou de pouco. Veio a falecer o outro, meu cunhado. Tivemos que sofrer com esse outro velório, dizendo assim. Foi tudo num período de tempo curto, né? E aconteceu tudo em 2020. Aconteceu tudo em 2020, quando deu início 2022. 2022 também. Isso. O último que morreu agora, o outro marido da minha irmã, da Antônia, ele faleceu em 2025. Então, somos 4 viúvas. Mas todas ergueram sua cabeça hoje em dia, trabalho, cada uma tem seu ramo de trabalhar. Sim. Dona Maria, existe um instante na vida em que a pessoa percebe que não pode continuar da mesma forma. Você se lembra de como esse momento aconteceu para você? Quando eu vi que eu estava viva, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que estar apoiando meus filhos. E o meu filho, o mais velho, esse que vem me deixar aí, ele se preocupava muito comigo. Ele viu eu chorar, ele estava chorando junto. Daí eu decidi, não, eu vou melhorar. Eu vou parar com isso. Esse seu filho mais velho que serviu de apoio para Foi, o que mais tem cuidado comigo. Tanto é que ele teve que deixar a equipe dele de serviço para vir me deixar aqui. Então ele que mais me ajuda. E eu que mais me apoia, que todos se preocupam comigo.
Mas Sim. ele é o principal. E hoje tem alguém que mora com você ou todos já... Tem a minha filha, com a filhinha dela, e tem o que separou. Que tem uma namorada, um dia tá na casa da namorada, outro dia tá lá em casa. E ele arrumou uma outra mulher, teve não foi morar juntos, só engravidou ela e ela teve essa filhinha. Mas Sim, o mais é que é se o filho preocupa com a caçula. senhora é o filho mais velho. O que se preocupa mais comigo é o filho mais velho. Isso é muito bom, né? Muito Porque importante. é o elo, né? De filho Acho que com mãe ali. É. Isso daí é amor incondicional, não tem é como. mais carinhoso, né? O primeiro filho, né? Isso. É algo que É. ajudou ela a Tem sair da depressão. E isso é Amor do muito filho, bom, né? né? Isso é muito bom porque em momentos assim, né, precisa ter de fato essa união dentro da família. Geralmente Né? é a filha, né, que tem mais amor pela mãe, né? Ela E também, na sua... ela não deixa eu limpar a casa, Que porque eu bonito. cheguei a quebrar o braço, então ela toma de conta de tudo, né? Ela trabalha, ela está fazendo um curso de enfermagem, então eu cuido mais da menina dela para ela poder ir para o trabalho dela e para o curso dela. E ela me ajuda, eu ajudo ela. Então a gente é muito unida dentro de casa. E o mais novo também. Ele chega, quer saber como é que eu tô, vai no quarto, vê se eu tô assistindo televisão, tá tudo bem, tá. E nessa separação do meu filho, eu me inscrevi para o SBT, consegui ir no programa da Eliana. Sim. Lá no programa da Eliana eu pude conversar com ela, a gente pôde tirar foto. Aí ela procurou da onde a gente era, qual cidade, eu falei Campina. Aí ela disse assim, não tem caravana lá? Eu disse não. Aí ela deu o número de uma caravanista que é do Jandiaí. Uhum. Daí, para mim melhorar mais da depressão, eu comecei a ir aos programas de televisão. Isso é muito bom, porque Aí- é sempre bom ocupar a mente, né? O processo, o período de depressão, a pessoa ela precisa ocupar a mente com o máximo de coisa possível, né? Seja com esporte, seja com aquilo que ela gosta, Sim. né? Porque a gente até comentou sobre isso nessa semana, né? Justamente a respeito da depressão, Sim. né? Porque se a gente não ocupa a nossa mente, se a gente não coloca o nosso tic-tac ali para continuar funcionando, né? E seguir ali, a gente acaba tendo espaço, né, para pensar coisas negativas. E isso não pode acontecer. É verdade. Né? A gente precisa estar sempre com a nossa mente ocupada, Tem. né? Seja um trabalho, seja um curso novo, seja, igual eu falei, exercício, uma caminhada. Gente, caminhada é sempre bom fazer, né? É até recomendado quem tem depressão, né, que faça a caminhada, né? Porque isso, além de ser bom pro corpo físico, também é bom, né, para a parte psicológica, né, para a mente ali do ser humano. E daí eu comecei a fazer pão. Me ocupar a minha mente fazendo pão. Às vezes eu faço dia de sexta e sábado, tem encomenda, eu estou fazendo. E aí eu vou ocupando minha mente. Isso é Mas tem muito vezes ótimo. que ela quer me derribar. Eu corro no psiquiatra, troco meus remédios. Sim. E assim, com a fé em Deus, eu vou vencendo. Eu vou vencer. Daí eu conheci o Isaías. De Isaías ele me passou o seu número. O Messias. O Messias, né, Isso. Isaías? O Messias. E quando a minha neta fez o curso, ele também estava. E aí ele conversando comigo, a gente conversava muito. Aí ele foi que ele me apresentou para você, que hoje eu agradeço muito, de coração.
de estar junto com vocês. Para mim é uma honra. Quando me chama, eu estou pronta, né? E toca na vida. Sim. Isso é muito bom, Dona Maria. É, a gente teve o prazer, né, de conhecer a Maria em 2018, né? Desde 2018 Tem que a gente tempo, então? tem um Tem tempinho tempo, já. já tem uma história para contar, então. Tem. Tem. Na época, né, em 2018, a gente atuava ainda numa outra agência, né? agência. Era numa agência Que que a gente legal. fazia parte ali e tinha alguns trabalhos que a gente até chegou a fazer junto, mas eu ainda não tinha contato com a Dona Maria, né? Era o nosso colega de trabalho, Messias, que fez, né, que criou essa ponte pra gente se conhecer. Foi Né? E hoje a verdade. gente consegue trabalhar junto, né? E tem muito trabalho aí pela frente também, né? A Débora também, ela ia fazer uma pontuação, né, Débora? E quais foram os primeiros passos que você tomou para reconstruir a sua vida? Foi trabalhando, Através do trabalho. através do trabalho. E também foi daí que surgiu o sonho de ser atriz. Foi, então, quando eu levei a menina, eu conhecia a Lília, aí ela procurou, por que que eu não fazia o curso? Aí eu me interessei, eu disse, eu vou e já levo a pequena. Dali eu comecei a botar aquilo na minha cabeça, tanto é que eu fiz cena, eu fiz passarela, eu me animei, achava que ia estar tudo bem, eu ia ser uma atriz, e dali eu botei na minha cabeça e nunca tirei. Isso é muito Continuo na bom. luta. É isso daí. Sim, perseverança e coragem. Aí um dia assim, mas você tá com 67 anos. Eu disse, não, mas eu ainda estou viva. Eu vou fazer o que eu quero, é um sonho meu. Isso é muito bom. E principalmente essa colocação, né, Sim. que a Maria fez, é que enquanto há vida, ainda há A esperança, esperança, é verdade. E é exatamente isso, é a gente sempre estar disposto a fazer algo novo, a mudar de vida, mudar de situação. Não tem ali. idade para recomeçar, né? Não tem idade para recomeçar, exatamente. E minha família me apoia, minha sogra eu amo muito, meus cunhados me amam demais. Tanto é que eu falei com ele ontem e ela me apoiou demais, me apoiou a ir para os programas e vai passear, não fica só em casa. O meu filho mais velho me apoia, todos eles. Isso é muito bom, Dona Maria. Bom, a gente vê, né, que a sua idade, que a sua história, né, ela mostra um recomeço aí que acontece que não acontece de forma instantânea, né, de uma forma rápida, mas de uma forma gradual, né, é uma construção através de decisões diárias que a senhora foi tomando ali, né, e foi decidindo mudar, né, decidindo ali, vendo todo o cenário, vendo a situação que a senhora estava vivendo ali, e vendo também a preocupação dos filhos, das pessoas ao redor da senhora, né? E então, através de toda essa preocupação familiar também foi que foi dando ali vapor para a senhora querer ter essa mudança diária. Isso. Muito bom. Isso é muito importante, né? A gente vê que tem pessoas ali que estão à nossa volta, né? Que tem essa empatia pelo próximo, né? E principalmente dentro do laço familiar é essencial que tenha isso, né? Então os filhos da senhora estão de parabéns, né? Por ter essa preocupação com a senhora. Obrigada. Né? O ensinamento também, né, que tiveram, Sim, a educação. a educação, isso, gente. E hoje todos os seus irmãos moram aqui em Campinas ou Não, aqui em várias mora regiões do Brasil? 4 comigo. 4. E mora no Maranhão, mora 3 na capital. E com a minha mãe, perto da minha mãe, moram 3.
Fora as outras irmãs que são da parte do meu pai. Sim, Ainda tem mais a Renata, a Nonato e o Arthur. A gente também ama eles, porque, querendo ou não, são irmãos. sim. A gente tem que, quando pode, ajuda eles também, que ele também vive mais na roça, principalmente o caçula. E você voltou lá na região onde que os seus pais moravam, ou alguém mora lá da família, ainda mora lá no sítio de vocês? Ou não? Não, Ou nunca mais eu vendeu? fui. Nunca mais foi? Nunca mais. Não teve vontade de voltar lá Não, vontade eu tenho de passear. passear? É, Pra relembrar um pouco a sua infância também, né? relembrar. Mas quando Porque- eu chego lá, eu vou na casa dos irmãos. Minha mãe tem muito irmão. Também meu avô era muito mulherento. Teve muito filho. Cada mulher tinha 7, 5. Então, são unidos. Tem muitos netos, Tem então. muitos netos. A família é grande. É É. grande. Então, a gente é apegado com as irmãs da minha mãe. É muito Meu bonito. irmão. A união, né? É irmã. muito bom. É. Tem uma tia que mora na capital, se chama Rosinha, muito bonita. Ela é muito carinhosa com a gente. Então, Isso é muito bom, né? A gente vê que a família é unida, aqui a família apoia, né? É difícil quando a gente vê uma situação, uma história onde não tem o apoio familiar, né? Apoio, Sim. união, né? Exato, né? Principalmente com a relação das vivências que a Maria teve, né? Desde do processo que ela casou ali, né? O esposo bebendo muito, comentou que o esposo também saía, ia para bar, não tinha hora para voltar, então tudo isso gera ali uma dor, uma preocupação e tudo isso vai só juntando ali, né? Chega uma hora que o corpo não aguenta, é verdade. chega uma hora que o corpo não... Não resiste. Exato. Maria, queremos agradecer profundamente pela sua coragem de compartilhar a sua história conosco. Histórias como a sua mostram que o recomeço é possível. Eu que agradeço muito. Agradeço a equipe. Agradeço muito ele, a Débora. Eles sempre tá me chamando para as gravações, para fazer os testes. Eu estou indo. Então eu tenho apoio do meu filho. Se eu estou sem dinheiro, esse que passou aí é o primeiro a procurar. Você está com dinheiro? Não estou. Ele vem deixar para mim. Então eu amo muito meu filho e quero realizar o meu sonho. Sim, hoje o sonho da senhora é ser atriz. Meu ser sonho é atriz. ser atriz ou um filme mesmo, como eu já comentei. Sim, Meu sonho sim. é esse. Bom, Eu quero, agora eu quero, eu quero que você conte um pouco como que foi a sua visita, a sua ida ontem ao programa do Léo Dias, que você me contou. Foi muito bom. Eu conheci um rapaz, ele é neguinho. Ele tem um carro, aí a gente se conheceu nos programas, aí a Vivi comentou com ele, disse, olha, a Maria mora em Campinas, você tem carro, você se une os dois, você vem. Aí ele me ligou, olha, a gente vai, ela que me ligou, tem um programa do Léo Dias, tal dia a senhora vem? Eu disse, vou. Aí ela, então liga pro Mauro, que ele leva. Aí a gente se combinou, ele veio me buscar, veio me deixar. Aí ela falou, tem a Patrícia Poeta. Aí eu disse, que dia? Quinta-feira. Eu vou, comento com meus filhos. Ele disse, pode ir, não tem nada não. Se não tiver dinheiro para a senhora sair, para não sair, pede que a gente dá. Aí eu vou. Aí eu disse para ela que eu queria ir naquele programa que começou novo, que é ai, me esqueci o nome dele, que ele ajuda até as pessoas, não é demorado, é no SBT. Oh meu Deus, eu estava com o nome dele na minha boca. Eu esqueci o nome dele. o Celso Portiolli. Não. É Tom, eu sei que o nome dele é Tom, mas ele tem outro nome.
Assim, de não me cabeça, recordo. eu não vou me recordar. Tem o Tom Cavalcante, mas eu acho que não é. Mas é muito bom, né? Ver que tem que a senhora tem essa dinâmica, tem toda essa pegada firme, né? E hoje as mulheres precisam disso. É a história que vai se conectando, né? Exato. Com outras pessoas. Isso é muito bonito. Conheci o Silvio Santos, conheci a irmã do Silvio Santos, Que honra, né? tirei foto com a irmã dele, conheci a Patrícia Bravanel, conheci o Tirulipa, eu fui 3 vezes quando ele tinha o contrato com o SBT, eu fui 3 vezes, junto com o Mauro, e tirei foto com vários artistas, eu tenho muita foto. E com a Patrícia Poeta, então. Isso é muito bom, né? A gente vê que a Dona Maria ela tem uma rotatividade ali no seu dia a dia muito acirrada, né? Ela é muito corajosa, né? Exato. Né? Isso, gente, isso é viajar, ótimo. né, Dona Maria? Adoro. Isso é ótimo. Bom, Dona Maria, muito obrigado pela sua participação, Eu que agradeço, no projeto muito. Elas, Entre Cicatrizes e Conquistas. E hoje foi exatamente o que a senhora pontuou com a gente, né? Teve muitas cicatrizes, teve muitas dores, teve um processo muito doloroso, né? Perdas significativas em um curto período de tempo, né? Verdade. Mas, conforme a senhora foi pontuando com a gente, teve muito apoio também da família, dos filhos, né? Que foram partes desse processo doloroso ali, né? Na parte da reconstrução, né? Na parte ali do recomeço. Então, quero parabenizar a senhora mais uma vez, Obrigada, a eu que família da agradeço. senhora, os filhos, né? Obrigada. E através, né, Débora, da gente ouvir a história da Dona Maria, é importante até a gente dar mais uma continuidade, Sim, né? sim. Pontuando ainda mais algumas coisas aqui que eu achei muito interessante a história da Dona Maria. A história da Maria mostra algo muito importante, que recomeçar exige coragem, mas também exige acreditar que a vida pode oferecer novas oportunidades. Verdade. E sobre oportunidades ela acabou de comentar, né? Com certeza, né? E é isso, né? Sempre buscar ali conquistar novos espaços, né? Não ter medo, você não tem medo, né, de enfrentar. Não. Isso é muito bonito da sua parte. E sua família te apoia muito, né? Seus filhos, né? Apoia, Como apoia. você falou. Toda Então, minha família, tanto pra da você- parte da minha mãe como da parte da minha sogra e meus filhos também. Sim. Isso é muito bonito através de uma família. E as minhas irmãs que moram aqui se preocupam comigo, estão sempre comigo. Qualquer coisa que eu sofri, elas querem estar junto, me apoiando. Maria, o seu relato mostra que muitas vezes aquilo que parece ser o fim pode ser o começo de algo novo. É verdade. E muitas mulheres talvez estejam vivendo exatamente esse momento agora. Um momento de incerteza, de medo ou de reconstrução. É verdade. É por isso, né, que histórias como a da Dona Maria é muito importante, porque sempre em algum canto do mundo, né, em alguma cidade, existem mulheres que estão passando ou pelo mesmo processo ou por processos similares, né, coisas parecidas ali, e às vezes precisa ter uma fagulha, né, às vezes precisa ter ali uma faísca de coragem ali para começar a se reconstruir, né, para começar a querer mudar a situação, a querer mudar de vida, né, e muitas das vezes não consegue, né, não tem inspiração, às vezes não tem apoio familiar, às vezes não tem ninguém próximo ali. É verdade. Né? E através da história da Dona Maria, né, nós acreditamos que muitas mulheres que passam por situações parecidas, né, vão conseguir agora ter uma força, né, buscar ali um apoio familiar, né, buscar pessoas próximas, né, porque às vezes tem amigos que são mais chegados do que irmãos, então às vezes não vai ser o laço de sangue, mas vai ser o laço de uma amizade ali,
né, que vai fazer com que essas mulheres possam vencer e sair desse processo, né, de dor, de sofrimento e conseguir alcançar aí um novo recomeço. Eu tenho fé em Deus, eu sou evangélica, vou para a igreja. Eu tenho muita fé de um dia eu realizar o meu sonho. Não quero ser famosa, não. Eu quero realizar um sonho de uma atriz, de cinema. Para isso eu conto com você. Com certeza, Com a gente vai certeza. trabalhar muito ainda e vamos conseguir realizar esse sonho da senhora, né? E sobre recomeçar, né, Débora? Recomeçar não significa apagar o passado, significa usar tudo aquilo que foi vivido como aprendizado para construir uma nova história. Né? E cada recomeço, Dona Maria, carrega uma grande força. A força de quem decidiu não desistir. Isso é a história da senhora, né? Você não desistiu, mesmo com tantas perdas. Não desisti. Eu não vou desistir. Enquanto Deus me deixar aqui em cima dessa terra, É isso daí. É coragem sempre, dedicação sempre, né? Tendo ali Deus como centro de tudo. A gente tem até abordado isso, né? Durante essa semana, Sim, né? sim. Que se Deus ele é o centro, todas as coisas, por mais que às vezes possa passar ali o vento, né? A gente consegue sobreviver ao vento, consegue sobreviver ali ao processo, né? E Deus dá a vitória e Deus nos dá conquista. Com né? certeza. É verdade. Então hoje nós falamos, né? Tivemos aqui, podemos ouvir um pouco da história da Maria, né? Onde mostra que recomeçar é um ato de coragem, né? É um ato ali de dedicação, de ter um pulso firme, né? E depois de tantas quedas, de tantas cicatrizes, das dificuldades, né, da vida ali, muitas mulheres encontram dentro de si mesma forças necessárias para continuar. É justamente através desses pequenos detalhes, né? Através da empatia, através de ter uma proximidade ali com a família, igual já foi pontuado bastante aqui, né? Então, mesmo depois de tudo isso, né? Depois de todo esse processo difícil, doloroso, vocês conseguiram se reerguer, a Dona Maria, e vocês também que nos acompanham, né? Vão conseguir se reerguer também. Talvez o recomeço que alguém precisa esteja apenas esperando uma decisão. É verdade. Exatamente. Então, obrigado a todos por nos acompanhar em mais um episódio da série documental Elas Entre Cicatrizes e Conquistas. Né? Nós nos vemos no nosso próximo episódio, né? Eu conto com vocês aqui também. Eu fico muito feliz por conhecer ele, que a gente não tinha se encontrado, né? Sim, sim. E conversamos pelo celular. Gostei muito, viu? Gosto muito de você. Agradeço muito pelo apoio que você me dá. Por abrir essa porta para mim, que eu até então estava perdida. Mas Deus te encontrou e botou no meu caminho. Sou muito grato também por conhecer a senhora, né? Por fazer parte da nossa história, né? Da BKM. E a gente ainda tem muita coisa pra gente alcançar juntos aí. Sim. Se Deus quiser. Muito obrigado, Dona Maria, por compartilhar a sua história com a gente. Uma história muito linda, de muita emoção. Eu que agradeço. E tenho certeza que tem muita história pra frente pra gente contar junto ainda, né? Elas caminham sobre noites feridas, carregam silêncio, memórias vividas. Cada cicatriz guarda uma verdade de quem enfrentou a própria tempestade. Entre lágrimas que o tempo não apagou, nasceu a coragem que a dor ensinou. E mesmo quando o mundo disse não, elas levantaram o próprio chão. Elas entre
Cicatrizes e conquistas carregam no peito histórias tão bonitas, mesmo quando a vida tem